Bem-vindo ao canal do EduWork. No vídeo de hoje vamos trabalhar a contabilidade gerencial como instrumento para a gestão. Vamos ao vídeo de hoje. Então vamos começar conversando sobre a importância da contabilidade. Primeira coisa que a gente pode dizer é que ela é a linguagem do mundo dos negócios. É a linguagem do mundo dos negócios. Como que a gente sabe, né, como é que está a situação da empresa? Como é que uma empresa pode comprar outra? Como é que ela avalia isso? Como é que alguém vai investir numa empresa? Então, a linguagem do mundo dos negócios é a contabilidade. Por causa disso, a contabilidade faz essa comunicação com o mercado, mostrando quem é as empresas, qual a rentabilidade, qual o lucro, ela comunica isso ao mercado. Essa contabilidade também, ela tem condição de dar informações atualizadas de como é que está o meu estoque, qual que foi o meu custo, a rentabilidade, o lucro, qual que é o meu saldo de caixa, meu saldo no banco. Então, a contabilidade, ela traz essas informações sempre atualizadas. Por causa de tudo isso, então, ela é um termômetro para o mercado, principalmente para as empresas listadas na Bolsa. E aí vem uma coisa interessante. Na hora em que você fala assim, vou abrir um negócio, vou empreender na área em que eu atuo. Na hora em que você fala, então, vou chamar um contador e fazer, então, um contrato social e registrar esse contrato social para trazer à realidade esse empreendimento que eu quero fazer. Gente, obrigatoriamente, por exigência legal, você vai ter que ter contabilidade. Você vai ter que contratar um contador e vai ter que fazer a escritura contábil dessa empresa por uma exigência legal. Bom, então, qual é a função da contabilidade? Ela, então, segundo o Fayol, ela constitui o órgão de visão das empresas. Aí você fala, quando você olha para a contabilidade, você observa que a contabilidade, ela registra o que aconteceu. Comprei, tem a nota fiscal, eu registro na contabilidade. Paguei o salário, então eu pego lá o valor da folha de pagamento e registro no salário, registro na contabilidade. Então, a contabilidade registra o que aconteceu. Se a contabilidade registra o que aconteceu, como é que ela constitui o órgão de visão? Visão é olhar para frente. Então, ela deve revelar a qualquer momento a posição e o rumo para onde a empresa está caminhando. Então, a contabilidade, ela tem uma função de mostrar de onde a empresa veio, aonde ela está e para onde ela está caminhando. Ela tem esse poder. Então, ela deve dar informações exatas, claras e precisas sobre a situação econômica da empresa. Então, uma boa contabilidade simples e clara, que dê ideia exata das condições da empresa, é um grande instrumento para a tomada de decisão, para a gestão, para a direção da empresa. Então, se você me perguntar assim, desde quando o homem faz contabilidade? Ora, se contabilidade é registrar aquilo que está acontecendo, para que você saiba exatamente o que você tem, o que você deve. Então, se você me perguntar desde quando o homem faz isso, não tem, historicamente, registro. Pode ser que aquelas pinturas rupestres do homem das cavernas pudesse ser a forma mais arcaica e primária de controle do patrimônio ou controle daquilo que o homem tinha naquela época. Mas, então, a contabilidade que nós conhecemos hoje, com todo o arcabouço que a contabilidade possui, ela começa a tomar corpo aqui no século XIII, na Itália. E acaba sendo eternizada na obra do Frei Luca Pacioli. O Frei Luca Pacioli, no século XV, ele retratou, num tratado de geometria aritmética e proporcionalidade que ele estava escrevendo, ele separou um capítulo para descrever o método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas é o método que a gente usa até hoje. Então, olha, nós estamos falando do século XV, mas é o método que a gente usa até hoje para registrar na contabilidade
o que ocorre na empresa. Aí o método das fatias dobradas mostra para cada débito existe um crédito de igual valor. Depois nós vamos ver isso mais à frente. E aí a contabilidade começou a desenvolver. Então, a partir do século XV, século XVI, século XVII, todas as empresas que existiam naquela época começaram, então, a utilizar esse método das fatias dobradas para registrar e controlar o patrimônio, apurar resultado, olhar se está dando lucro ou prejuízo. Mas, se a gente pensar, século XV, XVI e XVII, o homem praticamente o quê? Comprava e vendia, trocas de mercadorias. Agora, quando chega no século XVIII, com a Revolução Industrial, a contabilidade, então, precisou de um upgrade. Ela precisava agora dar conta da industrialização. O homem agora não compra e revende, ele agora pega a matéria-prima, emprega a mão de obra, máquinas, equipamentos, instalações, energia, para transformar tudo isso em produto. Então, agora, a contabilidade precisava de um arcabouço que pudesse, então, apurar o custo da produção para saber quanto custava cada produto que seria revendido. Então, a escola inglesa de contabilidade contribui, neste momento, para que a gente pudesse fazer esse upgrade aí da contabilidade. E aí, quando a gente chegou lá em 1929, 1932, foi o primeiro, grande crise financeira mundial, o mundo conhecido, o mundo dos negócios conhecidos, olharam e falaram assim, caramba, a gente não conseguiu prever e nem reduzir o impacto da crise financeira utilizando a contabilidade. E a contabilidade também não conseguiu retratar quais empresas estavam em boas condições ou não. Então, eles falaram, nós precisamos fazer um upgrade na contabilidade para que ela pudesse se tornar um sistema de informação dos negócios. Então, a escola inglesa de contabilidade, ela então faz essa atualização da contabilidade ali. Então, ali aparecem as auditorias, então, viriam a dar o aval de que os números publicados nos balanços efetivamente correspondiam à realidade, demonstrava a situação real da empresa. Então, a escola americana de contabilidade deu a sua contribuição também na evolução da contabilidade. E no Brasil? Bom, no Brasil, a contabilidade ela existe desde o Império, Desde quando os portugueses chegaram aqui, começaram a fazer a extração de ouro e coisa e tal, tudo isso era contabilizado, tudo isso era anotado ali nos livros, claro que tinha contabilidade. Mas a contabilidade que a gente conhece hoje aqui no Brasil, ela começa a ser regulada e a tomar corpo aqui através da Lei 6.404 de 76, que é conhecida como a Lei das SAs. E aí ela trouxe ali, estabeleceu as normas contábeis detalhadas e mais, ela separou a contabilidade que a gente chama gerencial da contabilidade fiscal. Por quê? Quando eu falo isso, eu quero que você entenda o seguinte. Eu estou contando uma história da evolução da contabilidade para você. Em um determinado momento dessa história, o governo olhou para essa ferramenta e falou, não é que essa ferramenta controla tudo que ocorre na empresa e apura se ela está dando lucro ou prejuízo? Em um determinado momento da história, o que o governo faz? Se apodera da contabilidade, obriga todas as empresas a fazerem contabilidade para, através da contabilidade, tributar. Então, aqui entra a interferência da legislação tributária naquilo que a gente chama de ciência contábil. Então, a gente precisa entender que a contabilidade fiscal, aquela contabilidade que está ali para apurar corretamente os impostos, para que possa não sofrer nenhuma sanção do governo e coisa e tal, é diferente da contabilidade que a gente precisa fazer
para a gestão, para tomada de decisão. Mais à frente eu vou mostrar algumas interferências da legislação tributária na contabilidade que a gente tem que pensar na hora de tomar decisão para não ser levado a erro por causa das exigências de contabilização, principalmente de depreciação e outras coisas que podem distorcer, mas lá na frente a gente conversa sobre isso. Então, então eu falei em 1976, quando chegou aqui em 2007 e 2009, a gente começou a atualizar a contabilidade brasileira, alinhando a contabilidade brasileira à contabilidade internacional. Então, a gente hoje já tem uma contabilidade bem mais próxima do que o mundo, né, moderno aí já utiliza de contabilidade no mundo inteiro. Bom, então o conceito. A contabilidade, a gente pode defini-la como ciência que estuda, registra e controla o patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio é aquilo que a empresa ou as pessoas têm. São os bens, os direitos, aquilo que ela tem a receber, né? Os direitos e as obrigações, aquilo que ela deve. Então, estuda, registra e controla o patrimônio. É um poderoso instrumento para a tomada de decisão dentro e fora da empresa. Então, tanto você como gestor usa ela para tomar decisão, quanto quem está de fora da empresa querendo investir ou interagir com essa empresa também utiliza da contabilidade para tomar essa decisão. E aí está aqui aquilo que eu falei, o governo se utiliza dela para arrecadar os impostos e tornou ela obrigatória a todas as empresas. Então, gente, não tem jeito, né? Nós temos aí essa interferência da legislação tributária. E aí temos aqui também essa questão da contabilidade. Todas as movimentações possíveis de mensuração monetária. E aí, é claro, deixei aqui em destaque mensuração monetária. São registradas pela contabilidade, que resume esses dados através dos relatórios contábeis. Bom, por que eu deixei ali destacado, então, mensuração monetária? Eu deixei destacado a mensuração monetária por uma questão muito simples. Tudo que ocorre na empresa e que pode interferir no valor do patrimônio, na relação dos bens, direitos e obrigações, tem que ser registrada. Mas para o registro, eu preciso saber qual o impacto financeiro. Eu preciso mensurar monetariamente o que aconteceu. Então, quando você fala assim, comprei mercadoria, isso aí é fácil de registrar porque eu tenho a nota fiscal que fala o valor da mercadoria comprada. É fácil o registro. A mensuração monetária está fácil, está ali registrada na nota. Agora, outras questões eu não tenho tão obviamente descrita numa nota fiscal, mas afeta o patrimônio. Por exemplo, ações trabalhistas. As ações trabalhistas, na hora que alguém entra com uma ação trabalhista contra a empresa vai poder ser afetada por essa decisão. Isso vai afetar o patrimônio dela, caso ela perca. Então, uma empresa que tem muitas ações trabalhistas correndo, a gente precisa, então, mensurar monetariamente qual o impacto que essas ações poderão trazer. Então, eu preciso fazer uma provisão para a perda dessas causas trabalhistas. Eu preciso, junto com a área jurídica da empresa, mensurar monetariamente que valor é esse. Quer ver a situação também complexa e que aconteceu, e vocês vão lembrar dessa situação, né? Não vão lembrar vão lembrar do fato, e agora eu vou mostrar o que aconteceu na contabilidade por causa do fato. Bom, quando a Lava Jato, né, começou lá, os delatores da Lava Jato, falar sobre propina na Petrobras, né, os diretores da Lava Jato, os diretores da Petrobras falar que havia propina na Petrobras. A contabilidade se viu diante de uma situação complexa,
de mensuração monetária. Sabe por quê? Por causa do seguinte, pensa comigo. Se todos os contratos de várias diretorias da Petrobras tinham propina, olha o que estava acontecendo. Vamos imaginar que uma diretoria lá estava comprando um navio petroleiro. E aí ele vai negociar o navio petroleiro, chega lá e fala assim, quanto custa esse navio? E aí o armador lá que ia construir o navio fala assim, olha, vai custar para a Petrobras isso aqui 10 milhões de dólares, por exemplo. E aí, na negociação, o diretor fala assim, olha, cobre 12 milhões de dólares. Eu vou pagar os 12 milhões, os 10 milhões é para pagar o navio, os outros 2 milhões você guarda aí que eu vou dizer depois para onde você vai mandar. Né? Era isso que eles faziam. Bom, quando o navio ficava pronto, você tinha ali, né, o documento da entrega do navio pelo valor de quanto? 12 milhões de dólares. E isso era registrado na contabilidade. Mas qual que era o valor do navio? O valor do navio era 10 milhões. Porque 2 milhões era propina. Ou seja, quando os escândalos vêm à tona, quando os delatores falam da propina, a contabilidade se viu diante de uma situação que ela teria que o quê? Ir lá agora, em todos os bens que a Petrobras comprou, nesse período que teve propina, e expurgar de lá o valor que não era os bens, mas que era o quê? Valor de propina registrado como se bem fosse. E não é. Então, naquela época, a contabilidade da Petrobras se viu diante de uma situação e até atrasou a publicação do balanço exatamente pela dificuldade da mensuração monetária. Que valor iria se registrar? Até chegar num consenso de como mensurar isso para poder registrar, isso atrasou a publicação do balanço da Petrobras. Então, tudo que ocorre na empresa em que é possível mensurar monetariamente de forma razoável, aceitável para a contabilidade, tem que ser registrado nos demonstrativos para demonstrar efetivamente como é que está o patrimônio da empresa. Legal.